Fala, nação sem clubismo. Pós-jogo aqui do Mengão, né? Botafogo da Paraíba e Flamengo. Bom jogo do Flamengo, apesar do resultado não mostrar o que foi o jogo, né? Achei até interessante a tática do Antônio Zago, né? Do Antônio Carlos Zago, treinador do Botafogo. Uma tática inovadora, né? Ele botou um goleiro e 10 zagueiros. Realmente interessante ali. Botafogo todo atrás, né? O Flamengo não foi um amasso, mas um Flamengo que foi predominante o jogo inteiro. O jogo inteiro. O Botafogo da Paraíba tentou uma coisa ou outra ali. O Michael Neuer, goleiro do Botafogo, uma noite inspirada ali. O Flamengo também empilhou chance perdida, né? Empilhou chance perdida. O Michael perdeu um gol ali com selo de aprovação David, né? O gol, ele achou mais interessante estar para fora. Mas no todo o Flamengo foi bem. O time todo foi bem. Tirando as finalizações, né? Você vê a diferença que o Pedro faz, né? Não ter o Pedro em campo. O nível de finalização do Pedro é outra coisa, né? Bruno Henrique perdeu chances, Michael perdeu chances, o Luiz Araújo, o Alan, bom chute ali, o Michael, boa defesa do goleiro do Botafogo da Paraíba, no rebote ali, outra boa defesa do goleiro. Um Flamengo que foi bem no jogo, os 90 minutos, mais os acréscimos, o Flamengo foi muito bem, muito bem. O Flamengo não sofreu nada, teve um lance ali que o João Vitor deu um molezinho, mas o cara chutou lá na lua, nada demais, nenhum percalço assim. Eu acho que a gente pecou nas finalizações. Tivemos muitas oportunidades para abrir o placar até cedo, né? Até no primeiro tempo, mas infelizmente não deu. Mas o mistão do Flamengo foi bem, né? Eu acho que passou no teste. Óbvio que a gente esperava aí uma goleada, uma vitória mais elástica aí, mas o Flamengo foi bem, foi bem. O time no geral foi bem. O Matheus Cunha não tem o que falar porque praticamente não jogou. O Varela foi bem, o Ayrton Lucas foi bem, o Alan, o Plata foi muito bem, brigador ali. Vacilou em alguns lances, como eu falo. O problema dele é quando vai pro ataque. Fez boas jogadas? Fez. Mas teve lance que se precipitou ali. Mas no geral foi bem, né? O Michael jogou direitinho, apesar do gol a la David, ele perder ali, né? Mas foi bem, acho que encebou pouco, apesar de ter encebado em algum momento ali, mas foi pouco também, nada que pudesse sair do gol ali naquele momento. Mas foi bem, o time foi bem. O Juninho entrou, foi legal, foi bem no jogo, né? O Juninho aproveitou algumas jogadas, tem que se ajeitar no posicionamento, né? Ficou impedimento ali 2 vezes. E teve um lance ali que o Varela botou, ele passou, foi direto. Não sei se ele nem viu a bola, eu sei que ele só foi, né? E no lance do gol do menino Joshua, né? Que estrela do menino, né? 17 anos, primeiro jogo dele no profissional, né? Cabeçada ali do Juninho. Michael Neuer, né? Belíssima defesa. E o Joshua ali no rebote. A estrela do menino, né? Ali apareceu e abriu o placar, o gol da vitória. Menino com estrela aí, vamos ver, né? O Felipe Luiz deu uma oportunidade a ele, e quem sabe em alguns outros momentos ele não possa jogar, né? Ou pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, Libertadores, quem sabe, dependendo de como tiver a partida, né? E você vê a diferença dos nossos titulares, né, gente? O Gerson entra uma outra qualidade, né? Você vê que o time fica mais assustado do que já estava, né? O Gerson uma qualidade de passe ali. O Cebolinha, né, avançando pela esquerda. O Matheus Gonçalves não é titular, mas também produziu pouco, né? O Matheus Gonçalves produziu pouco. Tentou uma jogadinha de efeito ali ou outra, mas também assim, não prejudicou, mas também não ajudou. No geral, né? No geral, o time foi muito bem mesmo. Porque é o que eu falo. O resultado, às vezes, ele engana a gente, né? O Flamengo jogou bem. O resultado, ele não mostra o que foi o jogo. O Flamengo poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo tranquilamente, mas empilhou oportunidades, né? Perdidas, no caso. Perdeu muita chance. Finalizou até para gol. Achei o Flamengo afobado em certas decisões. Mas foi bem, o Flamengo foi bem. O misto do Flamengo foi bem, né? Que eu achei que fosse ser um time completamente reserva, não foi, né? Então a gente vê que o Flamengo tem um elenco, a gente tem um elenco hoje.
mas alguns ainda se sobrepõem, né? Você vê que o nosso meio-campo ali de criação não foi tão bom quanto o titular, né? O De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, que não começou jogando, né? O próprio Pulgar, se bem que hoje não tem muito o que falar ali da parte defensiva do Flamengo, porque o Alan foi bem, o Everton Araújo foi bem, a nossa zaga foi boa, assim, tudo bem que é um time que também não, não tentou nada, assim, eles falaram, vamos nos defender, vamos comemorar um empate, e é isso. O Botafogo tentou uma coisa ou outra ali, mas nada demais. Para eles o empate seria uma vitória, né? Mas acabou que o Flamengo merecidamente fez um gol. Poderíamos ter saído com uma sorte melhor. Mas 1-0, dado o contexto, foi bom, né? A gente sabe que no Maracanã é uma outra história. A gente sabe como funciona. Provavelmente a gente vai jogar com o nosso time titular. Então, se o Botafogo for com a mentalidade de hoje, de jogar nessa tática do 1 no gol e 10 na zaga, a gente vai passear aqui. A tendência é essa, né? Tanto que o Felipe se ligou, Felipe Luiz, ele se ligou e falou, pô, deixa o Botafogo tentar ganhar mais campo, avançar um pouco mais, coisa que não aconteceu. Eles iam tentar um contra-ataque, uma coisa ou outra ali, como quase aconteceu no lance que eu falei, que o João Vitor, ele tenta a cabeçada, ele erra, acabou que o atacante chutou para longe. Mas é isso, o Botafogo da Paraíba sabe que não tem muito o que fazer. O Henrique Dourado, coitado, ali jogou mais na zaga do que no ataque, porque não teve ataque, né? O Botafogo não teve ataque. Mas uma boa partida do Flamengo, não foi uma exibição de gala, mas uma boa partida, honesta, né? Com os jogadores que estiveram. Achei interessante o jogo. Deu para ver algumas peças, deu para ver, como eu falei, essa evolução do Alan. Foi bem o Alan hoje. Tomou um cartão amarelo por uma bobeira do Plata. Então ele teve que fazer aquela falta, né? Uma falta de jogo mesmo, para amarelo, porque ele parou a jogada. Como eu falei, o Plata melhorou bastante. Tem que evoluir algumas coisas. Essa afobação dele, principalmente. Ele fica afobado. Mas eu acredito que com o tempo, dando ritmo, dando cancha, ele vai melhorar, né? Já melhorou muito, muito, muito mesmo. O Juninho também, você vê que ele busca a jogada, volta para marcar, ele é brigador. Não é, obviamente, e talvez nem seja algo próximo do Pedro. Mas pro jogo de hoje, acho que ele foi bem, né? Precisa melhorar esse posicionamento dele? Precisa, realmente, ele fica muito impedido. Mas ele é voluntarioso, ele tenta, ele é esforçado, sabe? Ele não é um craque. O Flamengo realmente precisa ir atrás de um centroavante ali para ser algo próximo do Pedro, sabe? Porque o Juninho não é, infelizmente não é. Entendeu? Ele é centroavante, mas não é. Pode se tornar ser? Não sei. Pode acontecer dele se tornar um baita atacante, mas não vejo. Confesso a você que eu não vejo. Eu acho que para esse tipo de jogo, ele é útil, sabe? Ele é útil. Quando o Pedro estava lesionado, a gente teve que usar ele mais vezes, obviamente. Mas eu não vejo o Juninho hoje para um jogo decisivo. A não ser que aconteça alguma coisa. O Pedro suspenso ou alguma coisa. Mas não vejo hoje o Juninho como esse centroavante reserva. Esse cara que vai dar alguma dor de cabeça ao Pedro. Como eu não vejo hoje um atacante no Brasil que dê dor de cabeça ao Pedro. Para mim, o Pedro hoje é o centroavante da seleção brasileira. Obviamente que tem outros atacantes aí, centroavantes pela Europa, pelo mundo, né? Mas não sei se o Flamengo hoje teria condições de trazer um cara aí desse porte, né? Desse nível. Mas o Flamengo tem que trazer um centroavante para fazer uma sombra ali pro Pedro. Tem que trazer, tá? Não tô falando que o Flamengo vai trazer o Lautaro Martins, o Haaland, não é isso. Mas alguém ali que numa eventualidade do Pedro não poder jogar, ter alguém que consiga fazer pelo menos ali 30, 40% do que o Pedro faz. A gente é nítido hoje o Pedro no Flamengo, né? Ele ali na frente. Primeiro que ele assusta os adversários, cara. Os zagueiros, você vê que ficam perdidos. O jogo contra o Corinthians ali, os caras, coitados, batendo cabeça. Coisa que hoje, se o Pedro estivesse em campo, o Flamengo fatalmente faria uns 3, 4 gols.
O Pedro não perderia a parte daqueles gols ali que foram perdidos, principalmente o do Michael, né? Então a gente precisa realmente de um centroavante ali que faça que faça um pouco do que o Pedro faz. E o Juninho não é esse cara, infelizmente, né? Infelizmente o Juninho não é esse cara. Hoje ele ajudou, mas a gente sabe das limitações dele. E é isso, o Juninho é isso. Enfim, galera, antes de encerrar aqui, queria falar um pouco do Jorginho, cara. Né? O Jorginho que a gente estava naquela, o Arsenal vai liberar ele antes e tal. Parece que não. Parece que realmente o Jorginho vai ficar até o final da temporada, que é dia 31 de maio. E aí sim, ele vai poder ser liberado e, enfim, assinar esse pré-contrato aí com o Flamengo. Aí no caso não seria mais o pré-contrato, seria já o contrato, porque ele já sairia sem contrato, porque se encerra no dia 31, né? Então, a não ser que o Flamengo consiga alguma coisa aí nos bastidores e consiga trazer ele antes. Mas a priori ele vai realmente ficar até o final da temporada. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, Jorge. Então é isso, galera. Vamos comemorar a vitória de hoje. Foi 1-0, mas o Flamengo foi bem. O misto do Flamengo foi bem aí. Então não deixa de curtir, de compartilhar. Comenta aí, nem que seja um emoji, alguma coisa aí, só para dar uma moral aqui pra gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Fui!